Muito bom, senhoras e senhores, estamos entrando agora no último painel do dia, denominado de Cadeias de Valor Inteligentes. Para introduzir esse importante painel, convido ao palco o Daniel Boer, diretor de Supply Chain Intelligence do McDonald's Corporation. Daniel, um apaixonado pela cadeia pecuária, desde seu nascimento, foi exposto a esse mercado. Hoje, ele é responsável por uma das maiores compras de carne bovina do planeta. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para o Daniel Boer. Daniel, antes de passar a palavra para você, eu vou aproveitar e, paralelamente, convidar os participantes desse painel a se sentarem. Então, por gentileza, Walter Schalka, CEO da Suzano, Cláudio Nesralla, diretor de commodities da BRF, e o Rodrigo Parreira, CEO da Logicalis. Agora sim, uma salva de palmas a todos. E eu passo a palavra para você, Daniel. O palco do AgroTools Future 2019 é seu. Muito obrigado. Acho que não é isso tudo que você falou, não, mas maior empresa de quê? Acho que sim. Boa tarde, pessoal. Sérgio, Breno, Tufi, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Um painel desse importante. Eu vou tentar compartilhar com vocês a experiência que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por esse momento dentro do McDonald's de fazer esse supply chain digital e essa inteligência de supply, passar os desafios que a gente tem encontrado, contar um pouquinho da nossa história nos próximos 10 minutos rapidinho aí, para dar um aquecimento para o painel. Eu, como falado, eu sou responsável pelas compras de fornecimento estratégico de proteínas das Américas, frango, Estados Unidos, Canadá, toda a América Latina, bovinos, suínos. E em 2009, 2010, o Breno fez uma provocação para mim. A gente tinha uma política antiga de sustentabilidade que nós não comprávamos carne de fazendas localizadas dentro do bioma amazônico. E o Breno chegou para mim uma vez numa reunião do GTPS e perguntou: tem certeza que você não está comprando carne dentro do bioma amazônico? Falei, tem. Falou, tá, vou te dar um login e uma senha aqui, você vai lá e verifica, não precisa falar nada. 2 dias eu liguei para o Breno: Breno, como é que a gente faz aí para começar um projetinho para entender um pouco mais da nossa cadeia, né? E foi essa brincadeira que nós começamos a abastecer a plataforma com dados. E dados simples. O meu desafio sempre para o Breno era: nós precisamos encontrar a maneira fácil de coletar dado, muito simples, sem escrever nada, tem que ser clique. Nós processamos os dados, encontramos uma maneira fácil de reportar os dados. E aí começamos essa brincadeira em 2009. Em 2011, eu falei, vamos ver se esses meninos estão bons mesmo. Estava em Chicago e teve não sei se todo mundo vai lembrar, acho que foi 2011, assim, se eu não estou enganado da data. Teve um caso atípico de BSE no Mato Grosso, que é a vaca louca. E eu falei, nossa, eu preciso saber se essa fazenda que teve esse animal, ela está na nossa cadeia de suprimentos, né? Peguei o telefone e a gente tem uma política no McDonald's que eu tenho que rastrear tudo e tirar do mercado em 2 horas. Liguei para o Breno e falei, vou testar os meninos agora. O Breno, vê se tem essa fazenda aqui e na nossa cadeia de supply nos últimos 2 anos. E falei, tenho 2 horas para fazer o exercício. Deu 15 minutos, o Breno me ligou. Falei, não conseguiu, né? Ele falou, não tem nos últimos 2 anos, monitorei um raio de 10 quilômetros, não tem, de 15 quilômetros não tem, a fazenda mais próxima está num raio de 200 quilômetros de onde aconteceu o caso. Falei, uau. Aquilo para a gente foi um grande open eye, né? Abriu nossos olhos para ver e entender cada vez mais o que estava acontecendo dentro do nosso supply e que existiam ferramentas que podiam dar essa visibilidade para as nossas tomadas de decisões, né? E aí isso foi aumentando, essa parceria, e quando esses dados começaram a chegar na nossa tela de uma forma didática, falei, opa, peraí, tem muito mais do que sustentabilidade e gerenciamento de risco, tem uma grande oportunidade aqui de um business intelligence de compra de carne bovina no Brasil, né? E aí a gente começou a expandir os projetos.
é uma história bem legal. Eu gosto de contar essa história porque eles são muito abertos a esse laboratório, a esse tipo de piloto, a esses desafios. Nunca tem não. E o grande desafio hoje que a gente vem encontrando de fazer essa inteligência dentro do supply é isso. Tem um abismo entre o agro, entre o supply chain, vamos dizer, e as empresas de tecnologia. Então, muitas empresas grandes de tecnologia não entendem muito bem o que é um frigorífico, de onde vem o boi, do bezerro, e tenta implementar um projeto de rastreabilidade, não entende um ciclo pecuário de 3 ciclos, cria, recria, engorda, e isso vai complicando muito, colocando custo e não trazendo a solução que nós precisamos. Esse é o grande desafio que eu deixo hoje. Nós estamos passando, hoje eu estou responsável por fazer um deployment de uma ferramenta global de plano de contingência, como mesmo o Pedro mencionou, quando fechou os mercados de exportação de carne brasileira, nós utilizamos carne brasileira em vários destinos, em mais de 30 países para o sistema McDonald's. E quando fecha esses mercados, seja por razões Y, X ou Z, isso impacta direto o nosso business, porque eu tenho que parar o fornecimento imediato e procurar outros países que possam atender esse fornecimento. E eu estou fazendo esse deployment global dessa ferramenta que ela vai supostamente fazer um learning machine para entender a Rússia está fechando, da onde eu posso comprar carne que não seja do Brasil para exportar para a Rússia e trazer essas sugestões para a gente. Só que o grande desafio disso é essas empresas que prestam o serviço entenderem o que é um supply de carne, de boi, de porco, de frango, para entender as nossas dificuldades e colocar isso para rodar. O learning curve é gigante, aí é quando você começa a achar um caminho, troca o pessoal e começa tudo do zero. Isso é um desafio que nós vemos encontrando bastante. Nós estamos em 129 países. Imagina, línguas diferentes, culturas diferentes. Imagine eu coletar dados de fazenda da China em chinês, eu tenho que escrever. Então é alguma coisa que nós estamos... Esse desafio sempre existe. E o nosso sucesso com algumas ferramentas para a inteligência de supply que nós estamos fazendo vem para ser o tailor-made. Não acreditamos que na nossa cadeia, no nosso business, que tem um modelo que encaixa para tudo, e temos que ir fazendo esse tailor-made de acordo com as necessidades do business. Estamos tendo sucesso com isso, e deixo o painel aqui, o debate com esses desafios. Como a gente fechar esse gap entre a tecnologia, o supply e o agro, para entender um pouco mais disso aí, porque não é tão simples de fazer. É tudo muito bonito de ouvir, é muito inspirador, mas na hora que você parte para botar a mão na massa, as barreiras são bastante grandes e precisa ter paciência. Abro para o time aí. Muito bem, Daniel, se você puder sentar ali, se você quiser se juntar a todos. Então, para darmos início à cadeia de valor inteligentes. Obrigado pela excelente introdução. Obviamente, alinhado ao tema desse painel, ou seja, do uso de inovação na cadeia de fornecimento, ou mais conhecido como supply chain, gostaria de solicitar que cada um de vocês faça um pequeno comentário sobre o que vem sendo realizado pelas suas empresas na prática ou como o modelo de negócio de vocês tem relação a esse tema. Fiquem à vontade para concordar, discordar ou complementar o comentário do seu colega. Daniel, você já fez a introdução, não há necessidade de comentar, mas como eu disse, fica à vontade. Então, por gentileza. Bom, apesar do nome, eu tenho vários amigos que acham que a Logicalis é uma empresa de logística. Não é. Nós estamos exatamente na outra ponta do que o Daniel estava falando. Nós somos uma empresa de tecnologia especializada em justamente desenvolver, desenhar e implementar soluções tecnológicas que suportem os negócios dos nossos clientes. Eu acho que o que o Daniel acabou de falar é um exemplo muito claro do que a gente escuta no mercado, ou desafio que ele colocou, do que a gente escuta no mercado sob o nome, a bandeira, transformação digital. A gente está vivendo um momento hoje, talvez seja um dos momentos mais importantes da história da economia.
o momento em que a tecnologia ela sai de ser um elemento de suporte ao negócio e ela penetra profundamente no coração do negócio. O desafio que o Daniel colocou aqui não é um desafio que se resolve com as plataformas clássicas de software, com as plataformas clássicas de infraestrutura que a gente está acostumado a lidar nos últimos 20 anos. O desafio que ele trouxe, e eu acho que ele foi super preciso e super arguto ao dizer, putz, precisa entender do negócio. O que está acontecendo agora é que a tecnologia ela está penetrando no coração dos negócios e ela está transformando a maneira das empresas fazerem negócio. Há 10 anos atrás, tecnologia era assunto de CIO. Na maioria das empresas, CIO reporta para CFO. Tecnologia era visto como suporte. Hoje, o desafio tecnológico está na mão do COO, está na mão do CEO, está na agenda do board, está na agenda dos elementos essenciais da operação daquela cadeia de valor. E aí eu trago também a conversa para o conceito da cadeia de valor. Talvez eu me lembro de quando eu entrei na McKinsey há mais de 20 anos atrás, talvez esse tenha sido o primeiro conceito que eu aprendi no meu primeiro dia de trabalho. Colocaram aquela cadeia de valores, isso aqui é uma cadeia de valores. Uau! Eu vinha do mundo acadêmico, eu nunca tinha visto aquilo. Pô, muito interessante. Hoje eu aprendi, depois de tanto tempo, que a cadeia de valor, como ela é apresentada pelo clássico consultor, ela é um componente extremamente abstrato e que ela não existe por si só. Cadeias de valor são vivas, elas interagem, elas competem entre si, uma cadeia de valor termina na outra. Então, o conceito da gestão das cadeias de valor é um conceito extremamente complexo, dinâmico e orgânico. A tecnologia hoje ela permite a melhoria, a eficiência, ela permite reinventar essas cadeias de valor, inclusive criando novos negócios em cima de negócios já bem estabelecidos. Mas é essencial que, para que isso seja eficiente, aqueles provedores, aquelas empresas, aqueles que estão pensando na transformação digital dos seus clientes, tenham também a humildade de entender o negócio dos seus clientes. Isso não é simples. Nós estamos vindo de um mundo que está acostumado com aquelas grandes plataformas horizontais, onde a mesma tecnologia, com pequenas adaptações, serve para todo mundo. O mundo da transformação digital não é assim. O dilema da transformação digital do Daniel é completamente diferente do dilema da transformação digital, por exemplo, da Vale do Rio Doce, ou de um banco, ou de uma seguradora. Existem pequenos pontos em comum, mas muitos pontos que são bastante específicos. As empresas de tecnologia têm que ter a capacidade e o conhecimento que permitam a elas mergulhar no negócio dos clientes, entender a especificidade dos negócios dos clientes junto com os clientes e aí sim ser capaz de desenvolver as soluções que vão atingir os objetivos dos clientes. Esse é o grande dilema que empresas como a nossa têm hoje, né? Para isso, é necessário trazer uma série de habilidades consultivas para a mesa, que não necessariamente são habilidades tecnológicas, e em um determinado ponto do processo juntar isso dentro, trazer para dentro os conhecimentos mais duros de tecnologia, para aí sim desenhar e implementar as soluções necessárias. É um momento importante, é um momento de transformação, é um momento de transformação para os nossos clientes e para nós também, mas eu acredito que trazer isso dentro, gerenciar e construir esse momento de transformação dentro dessa visão de entendimento do negócio e utilização da tecnologia para a transformação desse negócio, vai gerar muita produtividade e vai gerar muito valor para todas as partes envolvidas nesse processo. Ok. Vou pegar o gancho aqui, né? Boa tarde para todo mundo, né? Ainda boa tarde. Obrigado pelo convite aí, né? Sérgio, todo mundo da AgroTools. E falando um pouquinho do nosso contexto aqui, da BRF, né, e da área de commodities, né? Hoje nós somos responsáveis lá por compra de todos os grãos, farelos e óleos vegetais. Isso dá aproximadamente 11 milhões de toneladas e um orçamento aí de 8 bi e meio. Tá? Logicamente, um pouco do contexto da cadeia e um pouco que o Pedro mostrou aqui, e aonde a gente está no elo dessa cadeia tradicional, então nós somos profundos consumidores de grãos. E olhando a proteína animal, 60% a 65% do custo é grãos. Então, automaticamente, a nossa área ela pode, para o bem ou para o mal, né, contribuir ou prejudicar o resultado da companhia. E isso, se olhando
nos últimos 8, 10 anos, e a gente fez uma incursão profunda para entender o que tem o que tem transformado, o que tem sido alterado nesses últimos anos, e a gente vê modificações muito intensas versus, né, a como trabalhava a cadeia alguns anos atrás. Então, logicamente, a variável clima sempre está presente, cada dia mais imprevisível, mais presente. Nós temos um contexto hoje que o Brasil participa muito mais fortemente das cadeias globais do que no passado. Então, os fatores econômicos, políticos, né, nos afetam diretamente. Né? A gente vê aí, né, os aspectos Trump e China e assim por diante. Você vê uma demanda muito forte por alimentos. Então, seja para 2030, seja para 2050, nós temos uma demanda aí de 42% e 71%, respectivamente, de demanda de alimentos. E da onde vai sair a maior taxa de crescimento desse alimento vai ser do Brasil. Né? Então, isso leva grãos para fora, né? Tira grãos do Brasil. Né? Você tem consumidores internos, exemplo, você tem uma indústria de etanol de milho, né, que hoje já consome uma parcela relevante de milho, e a perspectiva para os próximos anos também é muito intensa. Né? E você tem outros fatores, né, que são desafiadores quando a gente olha, né, o consumo de grãos e aonde que a gente está na cadeia. E um deles, em particular, né, é quando você olha o produtor ou empresário rural hoje. Ele é muito diferente do passado. Muito diferente. Né? Esse cara hoje ele tem mais informação, ele tem mais gestão, ele tem uma geração nova chegando, né, o zootecnista, veterinário, agrônomo e tudo, e que tem condição de trabalhar de forma muito mais eficiente na gestão da cadeia. Então, dado esses desafios, nós temos 3 coisas para fazer, é o que nós estamos trabalhando lá. 2 mais analógicas, que é o nosso dever de casa, custo, eficiência, logística, reduzir custo de beneficiamento, armazenagem, processamento, compra. Um segundo desafio, né, e ação analógica, que é buscar mecanismos financeiros, rede, para a gente proteger, né, toda a nossa estrutura de compras. E, efetivamente, uma terceira ação, um terceiro drive estratégico, que aí você entra muito forte no digital. Que é, hoje você não tem a assimetria de informação que você tinha no passado. Com o smartphone, com a internet, aquele produtor lá do Mato Grosso do Sul, do Norte, ele tem o Bloomberg atrás, né, da mesa dele. E as informações chegam muito mais rápidas e muito mais informação. E as informações dos relatórios de todas as fontes de informação chegam de forma similar. Então, no fundo é como que eu consigo tomar decisões mais rápidas e mais precisas na minha compra de grão, de commodity. Ninguém vai me vender mais barato. Então, eu vou comprar preço de mercado. Então, como é que eu me posiciono temporalmente de forma mais inteligente? E aí entra o digital, entra uma abordagem diferente, que é eu juntando um conjunto de informações, temperatura, pluviosidade, fotos via satélite, trânsitos de pedágio, fluxos de caminhões, venda de fertilizantes, transporte de adubos, line-ups de porto. Eu consigo, com tudo isso, olhar que regiões que vão ter uma maior ou menor disponibilidade de grãos, e não por uma base histórica. Essa região sempre produziu mais grão, então eu vou comprar mais grão lá. Não necessariamente, esse ano foi diferente. Choveu mais naquele microclima, naquela região, e efetivamente você tem uma disponibilidade maior. Então, eu posso fazer uma pressão, né, de compra naquela região. Né? Então, assim, um pouco do exemplo prático do que a gente tem trabalhado também aí na parte de grãos. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigado, AgroTools, pela oportunidade de estar falando com uma plateia tão seleta. A Suzano é fruto da fusão da Suzano com a Fibria, que aconteceu no último dia 14 de janeiro, e que se criou a maior empresa de celulose global. Nós produzimos hoje cerca de 10,9 milhões de toneladas de celulose, quase 91% é exportado. Produzimos 1,4 milhões de toneladas de papel, quase tudo, 70% no mercado interno. E nós produzimos e atingimos 2 bilhões de pessoas no mundo todos os meses, produzindo produtos que levam cultura, que levam educação, que levam higiene.
E muita gente pergunta o seguinte: o que sai da árvore? Nós produzimos 2 produtos a partir da árvore hoje. Produzimos celulose de um lado, que depois vai virar papel, e produzimos energia. Hoje a Suzano vende energia no mercado que ela produz nas suas próprias fábricas. Além de nós sermos autossuficientes na produção de energia, nós vendemos, temos excesso de energia que nós vendemos no mercado. Mas nós vamos produzir a partir da árvore uma série de outros produtos. Nós introduzimos há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, uma produção de celulose fluff, aquela celulose que vai dentro dos absorventes femininos e das fraldas. Primeira empresa global a fazer com celulose de fibra curta isso. Nós passamos a produzir lignina, nós podemos substituir plásticos porque nós temos a cadeia de carbono na árvore refletida. Muita gente pergunta de brincadeira, quer dizer que a árvore é o petróleo do futuro? Nós falamos, não, o petróleo é a árvore do passado. Da árvore que foi gerado o petróleo, e, portanto, nós temos a mesma cadeia do petróleo. E a floresta, para nós, é uma parte fundamental. Eu não gosto de usar muito a palavra floresta, porque no nosso inconsciente coletivo, floresta parece uma coisa natural. E a Suzano não usa absolutamente nenhuma floresta nativa. Nem a Suzano, nem nenhum outro nosso concorrente brasileiro. Todas as indústrias do Brasil produzem árvores. E nós plantamos árvores todos os dias. Nós, hoje, temos 1.200.000 hectares de florestas plantadas e nós colhemos aproximadamente 150, 160 mil hectares anos de florestas. E plantamos 160 mil hectares anos de floresta. Para isso, para ter uma cadeia tão longa, onde a gente parte da floresta, depois a gente faz uma parte industrial bastante relevante, investimento numa fábrica de celulose da ordem de 3 bilhões de dólares, para 2 milhões, 1.800.000 toneladas de celulose. Depois tem uma segunda etapa, que é toda a parte logística, nós temos que transportar isso para todo o mundo. Então tem muitos navios, mais de 40 navios dedicados para a Suzano, tem terminais no mundo e fazer a distribuição. Isso exige um esforço muito grande de entender a cadeia como um todo. A isso nós temos muitas atividades digital. Nós criamos uma área digital dentro da empresa. Hoje são mais de 400 iniciativas digitais que a empresa tem, onde nós priorizamos em cada uma das etapas o que nós vamos fazer. E eu vou dar um exemplo muito simples na área agro, que é um exemplo mais interessante para o pessoal da agricultura. Eu estava explicando isso hoje para o pessoal. Nós temos que acompanhar cada um dos hectares que nós plantamos, qual é o crescimento que as árvores estão tendo. E para isso existem critérios de medição, que antigamente até hoje são feitos por regime de acompanhamento pontual. Hoje nós temos sistemas de acompanhamento via drones, via satélite, via lasers, que acompanham isso de uma forma mais adequada. Nós temos riscos de incêndios e acompanhamos isso também de uma forma adequada. Hoje, para combater um incêndio na floresta, nós, em média, demoramos de 3 a 4 minutos para chegar no incêndio. Porque se você chegar mais rapidamente, você combate mais rapidamente. E nós perdíamos milhares de hectares em incêndios. Hoje nós perdemos dezenas de hectares em incêndio. Esse esforço que vai sendo feito em cada uma das iniciativas digital da empresa vai transformando a empresa. Só que eu falei de um lado do campo, agora eu vou falar do outro lado do campo. Nós distribuímos papel no Brasil como um todo. Nós tínhamos 300 clientes há 6 anos atrás na empresa. Hoje nós temos 35 mil clientes todos os meses que nós atendemos com venda de papel direto no Brasil. O nosso custo de SG&A não aumentou, ele diminuiu, porque o digital ajudou a fazer esse processo de transformação, chegar no cliente final. Ou seja, o digital estava e olhando todas as oportunidades que nós temos. E acrescentar a fala do Rodrigo, a empresa decidiu trazer o departamento de tecnologia e digital para dentro do supply. Foi feito um braço desse departamento, ajudou demais. Ele reportando para dentro, essa experiência que ajudou demais. E uma outra coisa que é importante compartilhar, a tecnologia, ela vem ajudando demais o agronegócio brasileiro a mostrar a cara para o mundo, né? Eu não tenho receio nenhum de falar
que hoje o Brasil exporta tecnologia de monitoramento de fazenda por satélite. Com toda certeza, o Brasil está muito à frente de vários países nesse monitoramento. De acontecer fatos que eu nunca esperei que eu ia escutar na minha carreira. Eu tenho 37 anos, eu estava numa discussão em Chicago a respeito de soja sustentável. E discussão com stakeholders extremistas, bem pesados, e eu escutei a seguinte frase: hoje a soja mais sustentável e com garantia de desmatamento zero é a soja dentro do bioma amazônico. Eu nunca imaginei que eu ia escutar isso na minha carreira, e isso tudo devido à tecnologia de monitoramento, abrir e mostrar realmente o que vem sendo feito. Além do monitoramento, eu acho que tem um outro componente importante aqui da tecnologia, que é não é o rastreamento, mas é o acompanhamento desde a origem até o destino. Então, existem hoje tecnologias que a gente está acostumado muitas vezes a associar com criptomoedas, Bitcoin, tecnologias chamadas blockchain, que permitem você acompanhar desde a geração de um determinado produto, ou a produção de um determinado produto, ou a geração de energia, e você garantir ao longo de todo o ciclo de geração, transporte, comercialização e consumo as características originárias daquele produto de forma integral. Então, isso, eu acho que, à medida que esse tipo de tecnologia penetrar mais nas nossas cadeias de valor, eu acho que esse lado de mostrar o lado sustentável do Brasil tende a evoluir muito mais. Porque você distribui essa preocupação sobre a sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, desde a geração até o consumidor final, vai falando de energia, desde o momento que ela é gerada na usina até o consumidor final na casa dele ou na indústria. Eu acho que é um componente bastante interessante que está emergindo com muita força. Ótimo. Então vamos à primeira pergunta da plateia. Se vocês tivessem que pontuar quais seriam os maiores gargalos da nossa logística no âmbito rural, ou seja, o que nos impede de estarmos no patamar dos países desenvolvidos nessa questão? Bom, eu acho que não vai ser muito, né, diferente do que a gente, né, escuta, né, de forma constante aí, né? Hoje a gente mesmo teve uma das apresentações, né, acho que foi do Irajá, senador Irajá, mostrando o custo por tonelada que a gente, né, tem de transporte comparando Estados Unidos, Argentina e Brasil, e os gargalos, basicamente, quando você olha na parte de grãos, né, basicamente toda a estrutura, muito do modal aportado, muito no modal rodoviário, né? Hoje 80%, 85% é rodoviário, você tem um pouco que vai para ferrovia, um pouco que vai para hidrovia. Tem uma perspectiva, tivemos aí a concessão da Norte-Sul, tem outras coisas caminhando, tem a Ferrogrão, que ainda vai uns 7, 8 anos e tudo. Então você tem uma perspectiva aí, até 2025, você passar esse percentual, né, para 30%, de ferroviário e hidroviário, que ajudaria aí no gargalo, falando basicamente de grãos, mas tem uma dependência muito grande ainda do modal, né, rodoviário. Você olha para cima, né, a gente chama do arco norte, que é o paralelo 16 para cima, e que o custo do frete ele é viável você mandar para os portos de cima, e os portos de cima hoje já fazem quase 30% de todo o volume de grão exportado, e você tem uma condição ainda que perdura alguns anos, você tem 50, 60 quilômetros do BR-163 que está na terra ainda, né? Então você tem algumas coisas nesse nível de situação ainda. Então, para mim, efetivamente, tem o gargalo, esse gargalo não só falando também de armazenagem, mas muito na parte de transporte e basicamente dos modais. Eu reforço o que ele colocou, acho que é fundamental essa questão. Eu acho que o grande problema do Brasil se divide em duas partes fundamentais na parte logística. Um é ferrovias e outro são portos. Assim, enquanto nós não tivermos um boost de rede de ferrovias no Brasil de forma significativa, nós vamos ficar extremamente dependente do modal rodoviário, que é um modal caro, que é um modal de risco, que é um modal que tem todos os ônus que podem existir da parte ambiental e que tem que ser gradativamente modificado na nossa cadeia. E o segundo são os portos. Os portos brasileiros ainda não têm a qualidade, muitos deles têm que ser privatizados.
outros portos tem que ser mudado a forma de operação, os custos dos portos brasileiros são aproximadamente, nós operamos na China, são aproximadamente 3 vezes o custo da mesma tonelada que é tratada na China. Então, nós precisamos reduzir os custos dos portos brasileiros. Essa combinação de ferrovia com porto vai mudar a cara do Brasil ao longo do tempo. Eu só queria agregar um ponto que é acessório. Obviamente, tocaram os pontos mais importantes, mas eu queria agregar um pouco a questão da cobertura de telecomunicações ao longo das vias de transporte e nos centros produtivos, né? Hoje ela é muito desigual, né? Ela é muito cara, né? E eu acho que à medida que essa infraestrutura de telecomunicações, obviamente estou olhando pelo lado tecnológico, ela se desenvolva, você aumenta em muito a capacidade de monitoramento, a capacidade de análise do que está acontecendo. E eu acho que isso obviamente tem impacto político muito positivo, né? Então, esse eu acho que é um outro desafio, não está na mesma ordem de prioridade desse que a gente está colocando aqui, mas ele pode ser um elemento de bastante ajuda nesse processo de otimização logística. Só corroborando o seu ponto, né? É exatamente isso, né? Você tem hoje, por exemplo, na média, nós temos 3.500 caminhões que fazem a captação do grão e levam para as nossas filiais de grãos ou fábrica de ração, todo dia. Onde eu tenho cobertura, eu consigo enxergar. Onde eu não tenho cobertura, eu não consigo enxergar. Então, automaticamente, a minha previsibilidade em termos se eu vou ter mais ou menos caminhão numa porta de uma fábrica, ele é muito limitado, né? Então, essa questão da conectividade, né? Pensando no transporte, sem dúvida, ajudaria muito também, né? Você fazer esse planejamento e a melhoria da cadeia como um todo. Muito bem, senhores. Walter, Cláudio, Rodrigo, gostaria, em nome da AgroTools, agradecer a disponibilidade e contribuição para a AgroTools Future 2019. Gostaria de pedir uma salva de palmas aos nossos 3 participantes do último painel. Podem retomar os seus lugares. Estamos caminhando para o final, mas hoje, de fato, parece ser um grande dia. Eu gostaria de convidar aqui à frente o Breno, da AgroTools, para um anúncio extraordinário. Como eu disse, parece um grande dia. Então, por gentileza, Breno, vem até aqui à frente. E, paralelo, eu gostaria de convidar para vir aqui à frente também o Fábio Damasceno, diretor da Fairfax, e o Miguel Almeida, diretor do IRB. Oi, pessoal. Bom, finalzinho do evento, a gente queria, junto com os parceiros aqui, o IRB e a Fairfax, a gente fazer um anúncio importante para a pecuária. Há uns 3 anos, mais ou menos, a gente está trabalhando num projeto que o IRB, através do Miguel, desafiou, que é, uma vez que o Brasil, se a gente fala de agro, a maior plataforma, né, 180 milhões de hectares, mais ou menos, é pastagem, e não tem seguro para o pecuário que não seja direto para o animal. E como que a gente podia desenvolver, então, um seguro que fosse adequado para a realidade da pecuária brasileira e que, de fato, atendesse às dores e os problemas? Então, antes da tecnologia, tudo isso era possível imaginar, e a gente começou a trabalhar nas hipóteses de como fazer isso, e hoje a gente tem a satisfação aqui de estar anunciando o produto ficou pronto. Lógico que um vai entregar, o outro vai distribuir, a gente vai operar, né? Então, eu queria realmente, um seguro de pastagem, monitoramento diário, direto na conexão com o produtor, paramétrico, né? Que passa por Big Data, Data Science, imagem de satélite, monitoramento climático, etc. E isso E agradecer muito o IRB, a parceria, por ter convidado a AgroTools nesse trabalho, e passar para o Miguel um pouquinho, ele falar da inspiração de como trabalhar essa inovação aí no seguro. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade, Breno também pelo apoio no trabalho, Fábio também na concepção. É um pouco disso que o Breno falou mesmo, a gente, nessa pegada também de inovação, desenvolvimento, a gente identificou que, como as outras palestras o Vadir mesmo mencionou, a gente tem uma área de 15% de penetração do seguro e, naturalmente, há uns 3 anos atrás, a gente passava por problemas da transição do governo e, naturalmente, contenção de despesas por parte do governo. Isso afetava muito o programa de subvenção ao prêmio.
e a gente não estava vendo muita oportunidade de crescimento do seguro agrícola, sabendo da grande dependência que o seguro agrícola tem do programa de subvenção, pelas razões que foram passadas aqui. Então, como pensar fora da caixinha, como atender outros setores dentro do agronegócio que fizesse com que a gente trouxesse mais um elemento de diversificação na carteira da gente. Então, a gente também está trazendo uma outra atividade de negócio, né, um outro tipo de riscos, então aumentando a diversificação da carteira, e naturalmente atendendo um segmento que estava totalmente desassistido, diria que ainda está, né? Ainda está. A gente encontrou barreiras de regulamentação, existiam normas atreladas ao segmento de seguro pecuário, que a gente conseguiu trabalhar isso junto com a SUSEP e botou uma circular em audiência para a gente também comentar, e o mercado todo trabalhou em função disso. Então, a gente quebrou essa barreira de regulamentação, mas o trabalho nunca deixou de acontecer com o tempo que ele precisou ter para amadurecer. As ideias vieram com as experiências que a gente vinha observando também desse tipo de seguro em outros países. Então, foi uma ideia, uma forma de tropicalizar um pouco esse conceito do seguro para pasto, e, naturalmente, a gente percebeu, óbvio, o potencial desse tipo de produto por conta do tamanho que é a pecuária a pasto no Brasil, né? Então, essa falta de apoio do mercado de seguro para esse segmento, aliado a essa característica da pecuária brasileira, e, naturalmente, uma oportunidade de ver uma forma de fazer o mercado, né, fazer o bolo crescer, justamente atendendo o segmento que não estava sendo assistido. E, naturalmente, a gente, com que parceiros a gente vai trabalhar isso? Então, a AgroTools foi uma que se qualificou, não precisa nem dizer as razões, né? E a Fairfax também, o Fábio já é um colega de mercado, que a gente já trabalhava há muito tempo junto, e também facilitou a conversa por conta da formação dele, o background dele de profissional, né, veterinário, que também poderia aportar muita informação, inteligência e ideias novas para que a gente fizesse essa tropicalização das ideias para a gente desenvolver. Então, foi a junção daí de parceiros que estavam enxergando esses objetivos, estavam com essa pegada de inovação, né, de tecnologia, e também identificando um nicho aí que seria interessante para a gente trabalhar, e, naturalmente, as coisas foram acontecendo, e agora a gente chegou num estágio de maturidade aí que a gente vai estar muito em breve lançando isso aí para vocês. Boa noite, eu não vou tomar muito tempo, mas a parceria, né, e a sinergia com a AgroTools e o IRB propiciou não só uma visão inovadora, né, e realmente diferenciada do mercado, mas aqui a transformação digital realmente aplicada na prática. Então, acho que esse trabalho e essa sinergia, identificar a necessidade do produtor, com certeza virão novos anúncios de novos produtos e novas soluções. Queria agradecer, obrigado, Breno, obrigado. Parabéns pelo evento. Uma salva de palmas para os três. Senhoras e senhores, estamos nos direcionando ao final do nosso evento, mas antes de convidá-los ao Happy Hour, que é aquele momento onde vocês poderão trocar ideias, fazer network, eu gostaria de, para encerrar o AgroTools Future 2019, chamar aqui à frente o Lucas Tuffi, que é sócio e diretor comercial de marketing da AgroTools. Uma salva de palmas para Lucas Tuffi. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, dos nossos extraordinários palestrantes, dos nossos patrocinadores, apoiadores e também da nossa incrível equipe de organização. Quem já fez um evento desse patamar sabe da dificuldade, não só por conta da organização, mas porque a gente quer que seja realmente impecável. E eu espero que, aos olhos de vocês, a gente tenha conseguido esse objetivo. Algumas pessoas perguntaram para a gente de onde que veio a ideia do evento, o momento, os palestrantes, os temas, e eu realmente acho que é algo natural da AgroTools. Uma empresa que há mais de uma década faz cruzamento de uma infinidade de dados, antes disso se chamar Big Data.
que colocava dispositivo no colar dos caminhoneiros para coletar uma coordenada geográfica antes dessas coisas se chamarem Internet das Coisas. Ou que faz o maior monitoramento do campo ao varejo há anos, das maiores empresas do planeta, antes que sequer tinha sido inventado o blockchain. E por último, que utiliza a tecnologia geoespacial há muitos anos, quando isso nem sequer havia sido falado, ou quando só a NASA já tinha ouvido falar. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado. Agora, como o Henrico falou, a gente vai seguir para um happy hour, para que vocês possam fazer networking, trocar figurinhas, beber um bom vinho. E, mais uma vez, meu muito obrigado.